queridos, a paz de Cristo, sempre aqui repito, ressalto, para mim especialmente, para nós, uma alegria quase que inenarrável participar aqui do programa Podcast em Ação, né, nesse viés aqui de tratar de temas importantes para a vida cristã, para te abençoar, para ser uma voz que venha ao encontro dos teus anseios, expectativas, e que as informações aqui tratadas te ajudem a servir melhor a Deus, mas também a ter uma vida na terra produtiva, fecunda, frondosa, edificante, que você seja um manancial de águas vivas, de sorte que você seja dessedentado, mas também possa dessedentar as pessoas, tá? Aqui logo de cara te peço para curtir, comentar e compartilhar, divulgar aqui esse episódio, que vai ser uma bênção hoje aqui, né, Wallace, meu amigo, um convidado top, de um vasto conhecimento na área financeira, que até de verdade nós teremos que, na caminhada aqui, de repente dividir em 2 episódios, né, porque é muita água, né, mano? Faço coro, pastor, meu Deus, telespectador, Deus abençoe você. Faço coro ao que o senhor disse e um assunto muito importante, né? Oh, meu Deus. Já que somos cristãos, né? Existe um paradigma, dinheiro, cristão, espiritualidade. Hoje nós vamos organizar isso e entender que o cristão também tem que ser organizado, pode ser próspero, né? E eu tô aqui cheio de expectativa para aprender. Sem muito mais delonga, vamos apresentar o tema de hoje. O tema de hoje, educação financeira na prática. Educação financeira na prática. Não tem enrolação. Não é um bicho de 7 cabeças. Você vai aprender como você aplicar o seu dinheiro, investir, economizar, saber comprar e, sobretudo, ter essa veia que já está em você de empreendedor, de ser multiplicador, uma bênção, não é isso, você? É isso, e é importante, né, hoje, nesse tempo, a gente tem liberdade de falar num assunto que já foi motivo, assim, de até proibição, né, no tempo das gerações passadas, falar era até questão de pecado, falar de dinheiro, né, que era avarento, vamos saber de tudo isso, e eu já quero aqui apresentar com muita alegria mais uma vez aqui na nossa mesa do Podcast em Ação, nosso amigo, posso chamar de amigo, né? Pastor Sérgio Assunção. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. É um prazer ter o senhor aqui com a gente e estou aqui cheio de expectativa para aprender um pouco mais com o senhor sobre a vida financeira. Amém. Então eu quero primeiramente, né, louvar ao nosso Deus por essa oportunidade de estarmos aqui para falar desse tema tão importante, agradecer mais uma vez, né, o Podcast em Ação, na presença do pastor Gilson, do Wallace. Tá, muito obrigado, gratidão, né? Estou muito feliz por voltar aqui e falar desse assunto tão importante, né, que é educação financeira e finanças pessoais à luz da Bíblia, né? Como foi citado aqui, muitos cristãos têm muito ainda dogma, paradigma a respeito desse tema, e nós vemos, né, que é um tema tão importante quanto os outros, né? Então nós vamos, nessa manhã aqui, falar com muita propriedade. Eu tenho certeza que nossos telespectadores vão realmente aprender muito aqui e o nome do Senhor vai ser glorificado, né? Maravilha. Na verdade, aqui o pastor Sérgio Assunção, que é um especialista em finanças, né, gestor financeiro, empresário, homem consolidado na área de finanças, ele dá palestras, consultorias para várias empresas. Já esteve conosco aqui uma ocasião, né? E foi tão assim impactante, pastor Sérgio, que recebemos várias mensagens pedindo para ter que cuidar de novo, chamar o pastor Sérgio e tal. As pessoas pedindo, né, essa repetição do assunto para aprofundar. E por conta da própria vontade dos nossos aqui amigos, né, aqui fizemos o convite ao senhor, o senhor veio aqui de bom grado, sempre aqui colaborando. Gratidão, tá, amigo? Por essa entrega aí. E para começar aqui, avançar, né, amigo? Bora. Partiu. Dinheiro. Dinheiro é um assunto que, para muitos cristãos, ainda é aspecto do demônio, né? Porque de fato houve um tabu que se criou em relação ao dinheiro. De alguma forma, o povo evangélico sempre pensando no aspecto do céu, vida eterna, espiritual, e de alguma forma negou esse mundo material. E hoje a gente percebe com clareza que esse tema, entre os evangélicos, ainda é um tabu. Tratar de dinheiro na igreja é um tema sensível. Meu pastor, por que essa cultura se criou e como vencer isso? Dinheiro, de fato, é um mal, né? É algo do demônio. Como quebrar isso, como reconstruir e criar uma cultura alinhada a esse aspecto?
Então, a gente precisa primeiro partir de uma compreensão que na Bíblia, das 613 leis de Moisés, pelo menos 100 delas ali está falando sobre finanças. Meu Deus. Né? De Gênesis e Apocalipse, fala sobre finanças, fala sobre dinheiro. Né? Então, é importante nós termos uma compreensão que, da mesma forma que a Bíblia ela nos dá regras, diretrizes, ela é um manual para a nossa salvação, é importante que o tema central da Bíblia é Jesus, né? O tema central é salvação. Só que o Deus que criou o mundo ao qual nós estamos inseridos é o mesmo que criou as regras e normas para que nós pudéssemos sobreviver a esse mundo. Tanto quando a gente fala de mundo espiritual, tanto quando a gente fala de mundo material. Então, da mesma forma que nós temos ensinamentos, né, de como fazer para alcançar a salvação, né, Deus, em sua sabedoria e soberania, ele sabia que nós, para transitar nesse mundo, precisávamos também de instruções, incluindo sobre dinheiro e finanças, para que nós pudéssemos também ter uma vida plena, financeiramente falando. O problema é que hoje a maioria dos cristãos ignora essa parte do dinheiro, de finanças, que está na Bíblia. Né? Como eu falei aqui, né, existe mais de 2.000 menções de versículos e textos bíblicos, né, mencionados na Bíblia, citados na Bíblia, que relacionados a dinheiro e finanças. Até mais menções do que falando de salvação, de fé. Não que o dinheiro, né, e finanças seja o mais importante, mas também não significa que ele é o menos importante. Senão não teria tantas citações, né, no Antigo Testamento e no Novo Testamento que nós vamos discorrer aqui. Então, muito também o que ocorreu muito. Nós que somos cristãos também interpretamos muitas das vezes os versículos de forma equivocada. Aí vamos lá, 1 Timóteo lá 6,10, que fala, né, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí teve muitos cristãos que já pegou e já botou como se fosse o dinheiro a raiz de todos os males. Mas não é. É o amor ao dinheiro, né? Quando você se apega, vira escravo. Tá nele, né? O coração está nele, é a raiz de todos os males. Aí parábola do jovem rico, porque Jesus manda o jovem rico vender tudo e seguir ele, né? Isso tem todo um contexto. Aí pessoas se apegam nisso também e falam, não, o rico não vai entrar no céu. É mais fácil um camelo passar no fio de agulha, né, do que um rico entrar no céu. Aquele texto também do Sermão do Monte, Mateus ali 6, ali mais ou menos. Quando Jesus está falando ali que não acumular tesouro na terra, né? Buscar primeiro o reino do céu. Já. Isso, exatamente. Vai trilhando ali, vai ter um momento que ele vai falar, não, eu juntei tesouro na terra, onde a traça, né, a ferrugem corrói, mas juntar tesouro no céu. Então ali, todas as vezes que a Bíblia está botando um contraponto de forma negativa, entre aspas, acerca de finanças, ela quer justamente nos mostrar que o dinheiro é perigoso. A riqueza é perigosa quando a pessoa não tem Deus como seu Senhor, né, em primeiro lugar. Então, ela nunca está condenando a riqueza e a prosperidade, mas trazendo o quê? Comparações ali e trazendo instruções para que nós possamos ter o cuidado, é uma linha tênue, o dinheiro e a riqueza. Porque se a pessoa é uma pessoa má, só faz coisa má, ela vai pegar o dinheiro para fazer coisas más. Vai direcionar o dinheiro para coisa errada. Mas o dinheiro, na verdade, ele é um instrumento, né? Que você pode usar ele para abençoar o reino, usufruir com a sua família, né? Abençoar o próximo. Então, jamais a Bíblia vai condenar a riqueza. Até porque, se você for olhar na Bíblia, sempre vão haver pessoas necessitadas, precisando de ajudas, e para ajudar essas pessoas, que é mandamento, né? Se não tiver pessoas prósperas com condição de ajudar, quem vai ajudar? Né? Assim, então, ele está ali, olha, se colocando uma questão interessante, né? Não sei se, pastor, se isso mesmo o senhor colocou, por favor, tiver equivocado, o senhor me interrompa. Destacando sobre essas dimensões da vida humana. O homem tem várias dimensões. Tem a dimensão espiritual. Isso. E a dimensão material. E, assim, biblicamente falando, até assim, Deus formou o homem do pó da terra. Exato. E soprou nas narinas. Pó da terra é essa referência à vida material. Até para que houvesse uma participação, uma interação, uma comunicação com o mundo material, Deus precisou fazer o homem do pó da terra. E negar essa realidade é negar o que a Bíblia diz, porque do pó foi tomado, ao pó voltará,
do pó vieste e formou, pois, o Senhor Deus, o homem do pó da terra. Esse pó da terra é exatamente a dimensão material. E dimensão material envolve dinheiro, envolve riqueza, envolve política, envolve economia, envolve saúde física. Negar essa dimensão material é negar a sua própria constituição. Em contrapartida, o senhor colocou aí muito bem aí, que é preciso entender, colocar cada dimensão no seu devido lugar. Tem a dimensão material, que não pode ser negligenciada. Se a pessoa se alimentar mal, comer mal, vai sofrer na pele, na carne, isso. E a dimensão espiritual. A ideia que o senhor colocou seria isso. Olhar para a dimensão espiritual e essa dinâmica espiritual orientar a forma como devemos conduzir a vida material e, no caso, finança. Gerir, organizar a finança a partir da referência espiritual. Seria isso? A gente não pode viver na Terra como se fosse um ser só espiritual. Isso. É isso que acontece muito no meio evangélico. Então, a gente ignora muito, né, essa questão que a gente está falando aqui diretamente de finanças. E não só finanças, se você for pegar aqui, né, tem cristãos que ignoram outros tipos de áreas também. Então, assim, se você está aqui na Terra, se nós tivéssemos a senha, não, senhor, não quero morrer daqui a pouco, me leva para o céu. Não é a gente que determina isso. Então, enquanto a gente está aqui, a gente tem, né, necessidades básicas que, se não forem supridas, e você deteriora até o corpo. Por exemplo, se você não tem condição de comer, tem dinheiro para comer, você começa a ficar doente. E aí, como você vai pregar o evangelho se você está com o corpo doente? E depois a gente já julga a culpa para Deus, mas na verdade o povo está interpretando de forma errada. Então, o cerne, o tema central da Bíblia é Cristo, é salvação, só que até nós, né, sermos arrebatados ou Jesus voltar para buscar a sua igreja, a gente tem necessidades básicas. Né? Tem família, temos que ajudar o próximo também, que é mandamento. Então, se todos colocarem isso, né, a partir desse princípio, a gente só vai ter pobreza, né, na Terra. E aí, como que a gente prega um Deus que é dono do ouro, da prata, que é um Deus rico, mas se na nossa vida só reflete miséria... Só escassez. Só escassez. Então, seria meio contraditório, né? E meu amigo Wallace, forte, né? Começou já quente aqui, né, mano? Eu tô até aqui, assim, me atendo aqui essa parte inicial, porque é importante para quebrar essa cultura de que você pode e precisa ganhar dinheiro. O problema não é o dinheiro, é o que você faz com ele. E é interessante que ele falou do jovem rico. E Jesus, a Bíblia, o tempo inteiro nos faz menção aonde está o coração. Exatamente. E como nós vivemos um tabu, um dogma, um paradigma durante tanto tempo, como se isso fosse pecado de fato. Eu querer ser próspero, eu querer ter riqueza dentro da minha casa. A questão é aonde está o teu coração. O pastor falou algo interessante, que o dinheiro é perigoso, é nesse sentido. Se o Deus que nós servimos não estiver em primeiro lugar no seu coração, com certeza esse Deus do dinheiro vai corromper os princípios, e aí é onde entra o perigo, né? Isso o tal mamão, né? Nem isso, né? Mamão. Exatamente. Que é comparado, né? Ele é tão poderoso que é comparado até a um Deus, porque a pessoa, você vê, né? Mata por dinheiro, se corrompe por dinheiro, né? Briga de família, herança. Então, né? Pessoas que não estão... Quando nós estamos preparados à luz da Bíblia para lidar com o dinheiro, e a Bíblia, né, ela tem todas essas instruções, tanto é que os homens mais ricos do mundo hoje, todos os livros de finanças que foram escritos, todos eles, eu posso falar, 100% todos eles foram extraídos da Bíblia, né? Os homens mais ricos do mundo usam a Bíblia para enriquecer. Mas nós, como os cristãos, às vezes a gente ignora essa parte. Então, assim, para conquistar, você vê, você faz campanhas lá, né? Nós temos no nosso ministério as campanhas. Você vai lá, faz as campanhas para conquistar. E porque a fé, ela atua no campo da impossibilidade, do sobrenatural. Então, você vai lá, conquista. Mas se você ignora a instrução para administrar, você perde. Então, você ganha pela fé e perde pela falta de administração. É nessa lógica que entra José, não é isso? José é isso? Exatamente. Então, José tem até uma questão interessante, né? Que ele dá a instrução lá para Faraó acerca da reserva de emergência. Vamos deixar para falar um pouquinho dele. Já vai forte, né? Isso. Então, já está esquentando. Então, só para poder concluir aqui, então todos os recursos, né, que nós recebemos de Deus, né, dádiva de Deus, porque Deus ele cria o mundo e tudo que nele habita, é Salmo 24, né, se eu não me engano.
Então, Deus, ele dá ali todos os recursos para nós, não só recursos de dinheiro, mas recurso intelectual, né, de sabedoria, como o senhor, né, que é um ótimo professor de excelência, né? Obrigado. Mas a partir do momento que o senhor pega essa sabedoria e deixa subir para a cabeça, e já não seja para engrandecer, né, o nome de Deus, e ela passa a não ser bênção para sua vida, acabou, tá fadada ao fracasso. Então é o exemplo que eu estou dando. Todos os recursos que Deus ele nos fornece para que nós possamos transitar na Terra, tudo isso vai corroborar para o mundo espiritual mesmo, né, para a nossa salvação. Então, quando isso deixa de ser bênção na nossa vida, aí, meu amigo, o negócio fica feio. Ou seja, a questão não é ser rico ou ser pobre, é ser arrogante e soberbo, né? Tem muita gente que é pobre, ainda é arrogante. Ainda é arrogante. Então aqui vai a dica. Não deixe o dinheiro dominar o seu coração e tomar o primeiro lugar, que é de Deus nele. Né? Exatamente. Pastor, nessa mesma esteira, nessa mesma linha, já falamos aqui o que o dinheiro representa e como devemos pensar sobre o dinheiro. Mas a nossa realidade, ela é bem na contramão disso. Vivemos num mundo que o senhor deve ter certamente o percentual, né? O jovem, ele tem o primeiro emprego e aí ele tem ali o acesso ao primeiro cartão de crédito e a gente tem assim um percentual de muita inadimplência na nação, né? E baseado nessa cultura, né? Que gasta o que não pode, né? Compra sem necessidade, a questão do supérfluo que acaba a pessoa entendendo que é um necessário. Eu queria que o senhor desse uma dica, que eu acho que é primordial essa pergunta aqui no nosso podcast de hoje. Qual é o ponto de equilíbrio? Qual é a dica que o senhor dá para essa pessoa, para administrar? Primeiro precisa aprender, né? Porque isso vem de geração. Se o meu pai é uma pessoa que vive todo enrolado financeiramente, o meu avô foi assim, eu certamente serei e os meus filhos serão, né? Porque se eu não tenho uma base fora, se eu não tenho um estudo fora, um momento de mesa desse aqui para escutar algo diferente que eu aprendo na minha casa, qual é a dica que eu preciso, primordial que eu preciso ter para eu não fazer parte dessa estatística, para eu ser uma pessoa equilibrada financeiramente? Então, primeiramente, a gente precisa compreender que isso é uma questão cultural, né? Vamos botar assim, a gente começa uma questão cultural. Do consumo, né? Isso do consumo. Vamos botar lá atrás, na época dos primórdios lá, né? Quando você caçava, né? Você tinha que consumir no mesmo dia a caça ali, a comida, porque senão estragava pro dia seguinte, né? A não ser na época do maná. Né? Então, na época do paleolítico, mano. Então, e aí partindo aqui, né? Já vindo mais recente agora na descoberta do Brasil, também o Brasil ele surge num cenário de exploração, né? O Brasil ele é saqueado por muitos anos, né? Desde a sua descoberta, sendo saqueado, sendo explorado. E a partir disso surgem as instituições, né? Financeiras, corretoras, bancos que na verdade, elas se utilizam do artifício já para nos fazer consumir, né? Hoje, né, o mundo vive de consumo. E aí, né, quem não tem essa educação financeira para equilibrar... O sistema cria necessidade, né? Exatamente. O sistema ele vai criando, né, essa necessidade o tempo inteiro, com o advento depois então das redes sociais, o negócio ficou feio demais. Né? Hoje você está com um aplicativo aqui, o tal da Shopee, não sei se pode falar o nome de empresa. Pode, lá enfim, esses aplicativos que tem, que a Shopee nos ouça e abençoe o programa, né? Então, assim, essa é uma questão cultural, né? A pessoa vem em cima de uma cultura, a cultura do consumismo acentuado. Hoje, os brasileiros hoje, a média ali, a gente tem 70% das famílias endividadas, né? Hoje, com o nome na SPC, Serasa, atolado em dívidas. E atingimos esse ano, né, o número mais elevado, né, de toda a história aí do Brasil. Então, mas hoje ainda está num cenário pior, que o povo está com o nome sujo, né, SBC, Serasa, e não está tendo condição de pagar a dívida. Então, como você muda isso? Primeiramente, a gente precisa mudar a mentalidade primeiro. Não adianta você pegar, começar a baixar planilha, aplicativos, se você não muda a mentalidade e não muda a forma com que você lida com o dinheiro. Você tem que dominar o dinheiro. E aí, o que acontece? Aí você citou o exemplo do cartão de crédito, né? Aí o jovem lá está começando agora, eu converso muito com a minha filha isso. Aí desde novo, batendo nessa tecla.
Aí o banco vai fornecer ali logo um cartãozinho. Aí o que acontece? Baseado na cultura, no consumismo, em tudo que está ocorrendo, no comportamento, o jovem vai lá, olha para o limite do cartão de crédito dentro de uma perspectiva só de consumo. Ele já olha o limite, eu estou com um limite para gastar. Você nunca vai ver a pessoa falando, tem um limite aqui, vou comprar, um exemplo, 100 garrafas de água aqui para fazer um dinheiro. Vou botar esse dinheiro desse limite no cartão de crédito, vou multiplicar ele. Liberou 5 mil, vou fazer mais 5 mil. Não, sempre é dentro da perspectiva do consumo. Então, quando você olha o limite, o cartão de crédito, ele não é ruim. Tem muita gente que fala que é o vilão. Não. O dinheiro vem na sua mão, dependendo da forma com que você lida e enxerga o limite, né, você pode criar dívida ou você pode fazer renda. Meu Deus. Então, é o primeiro passo, mudar a mentalidade e mudar o comportamento de como você lida com o dinheiro. E aí, como você faz isso? Através da educação financeira. Começar o quê? A estudar sobre o tema. Quer começar a investir? Que tal não comprar um livro primeiro para ler? O primeiro investimento ser um livro, para abrir a sua mente. Não quer comprar um livro? Bíblia. Bíblia está cheia de ensinamentos aí sobre acerca de educação financeira, finanças, que você pode estar lendo e a partir daí... Porque se não mudar a mentalidade, pastor, não adianta, né? Tem até o testemunho que eu conto, né, que eu cheguei a adquirir 1,5 milhão de dívida, já contei isso várias vezes. O que fez eu sair dessa situação foi eu mudar a mentalidade. Porque tudo que vinha na mão era para consumir, aí juntou com os problemas que tinha. E aí, você vê, uma pessoa está atolada em dívidas. Se ela não mudar a mente, você vai botar dinheiro para ela, ela não vai pagar a dívida. Ou ela vai pagar e vai voltar a se endividar novamente. Por quê? Porque a mentalidade ela está direcionada apenas para o consumo. E é por isso que entra aquela pesquisa que tem, né, que 90% das pessoas que ganham na Mega Sena, elas voltam a ficar pobres novamente. Por quê? Mentalidade de escassez. A pessoa, né, dorme pobre, acorda com dinheiro na conta, não acorda rica, né? Ela acorda com dinheiro na conta. A mentalidade é a mesma. A mentalidade é a mesma, então ela pega todo aquele dinheiro e começa a ter as mesmas atitudes, as mesmas ações, consumindo da mesma forma. E aí, meu amigo, ela tá fadada ao fracasso e volta a ser pobre. A primeira mudança tem que ser interna, né, pastor? Na mente, né? Exatamente. Eu até me lembro aqui, por acaso eu lembrei, que tinha um programa na televisão, né, de um cara, Luciano Huck, né? Ele tinha aquele trabalho de reformar as casas, né? Aí escolhia uma casa tão assim, ruim e tal, e reformava. Aí depois ele revisitou essas casas. Casas bonitas se transformaram em casas feias, porque a pessoa que está lá morando não mudou a mente. Aí tem de organizar, manter limpo e tal. Exatamente. Não, se ganhou, mas se não tiver cabeça para poder entrar, é nessa esteira que entra aqui o programa Podcast em Ação para te dar essa mentalidade e chamar pessoas aqui habilitadas para tratar disso. Eu tenho um amigo que certamente está nos ouvindo e estava há um tempo atrás passando por uma dificuldade muito grande financeira. E eu estive lá, né, pessoalmente, fiz uma visita, não sabia o que estava acontecendo. Sim. E em poucos minutos ele abriu para mim o que estava acontecendo, mas começou a chorar e eu vi ali um desespero. E na hora, o amigo deve falar sempre pro amigo, né? E eu virei para ele, pastor Sérgio, e falei assim, irmão, acredite, né? O problema dele era totalmente financeiro. Ele falou, acredite. Se eu ou qualquer pessoa arrumar dinheiro para você, a gente vai te atrapalhar. Né? Porque o que menos você precisa agora é dinheiro. E ele ficou assim, como? Você tem que pagar um boleto semana que vem e tal. Eu falei, mas vamos fazer uma análise dos últimos 5 anos. Né? Você tá andando em ciclos, pegou em muito dinheiro que não é seu e não entende que esse dinheiro não é seu. E aí ele falou, cara, nunca ninguém falou isso pra mim. E há poucos dias atrás ele falou, cara, minha cabeça mudou. Você parece que deu um start e virou uma chave. E você falou também do cartão de crédito. Eu tenho clientes, né, milionários e não compram à vista. E eu ficava, meu Deus, mas por que só compram? Sempre pergunto, você vê lá se pode no cartão de crédito. Aí agora, há 2 meses atrás, eles fizeram uma viagem em família, né? Foram para a Europa, fizeram uma viagem lá, chama Viagem de Prata, né? Rodaram a Europa toda, só com ponto de cartão. Né? Então, assim... os pontos, aquilo que a gente estava falando, é você usar dentro da perspectiva que não só de consumo, ver os benefícios, né, que o cartão de crédito
ele pode te fornecer. E tem muitos, né? Se você parar ali para estudar, e hoje a gente tem várias ferramentas, né? Até estávamos comentando ainda há pouco, várias ferramentas para a pessoa aprender, só que o ser humano muitas vezes é difícil, né? Ele não quer abrir a mente e aprender. E aí, assim, para poder também controlar dentro dessa questão de consumo ainda, a gente pode dar algumas dicas também, né, para as pessoas. Por exemplo, na hora de consumir, você está consumindo por desejo ou por necessidade? Né? Faço umas perguntas. Eu preciso disso agora? Mesmo se for necessidade, você vai analisar, eu preciso, isso é necessário agora, nesse momento. Sempre cria uma dificuldade, né? Quando for para gastar, tenta criar algumas dificuldades. Eu estou consumindo por desejo ou por necessidade? Porque a gente sabe, né, cara? Você vai num lugar, num shopping, chega lá, você vai comprar uma blusa, vai comprar um tênis, chega lá, você quer levar, né, o shopping inteiro. Né? Então, assim, você precisa sempre criar algumas perguntas. Vai no mercado, faça uma lista. Para você começar o quê? A criar o hábito, mudar a mentalidade. Eu vou no mercado, eu vou comprar isso aqui. Aí você cria uma lista lá, vai no mercado e compra só aquilo que está na lista. Né? Começa a exercer, né? Começa a criar o hábito ali e aí depois isso vai ficando no automático. Por exemplo, pessoas que têm hoje, né? O pessoal consome muito, né? Como eu falei aqui da Shopee, outras. Tem aquela Temo também, tem outras, Mercado Livre, enfim, por aí vai. Quando você bota o aplicativo ali, né, instalado no telefone, essas empresas vão ficar o tempo inteiro te bombardeando. Eu acho que quantas vezes aqui, né, você chegou ali e de repente comprou uma coisa que você nem compraria, você não estava para comprar, você não estava pensando naquilo, aí chega lá um marketing, lá uma mensagem, lá um torpedo, uma bicicleta de R$1.000 está 400. Oportunidade, né? Então, ou seja, quando você deixa o aplicativo instalado no telefone, aí vai ser uma presa fácil, porque as empresas já sabem disso. Então, fica o tempo inteiro ali, disparando. Então, cria dificuldade. Né? Teve um podcast que eu fui participar que teve uma pessoa que mandou uma mensagem falando: poxa, eu tô viciado nesse negócio de tigrinho, né, de jogo, essas coisas, eu não consigo sair. Aí, primeira coisa que eu pedi para ela fazer, eu falei: desinstala esse aplicativo do teu celular. Exatamente. Entendeu? Primeira coisa que você tem que fazer, desinstala. O cara perdeu, teve um que me procurou, perdeu tudo, pastor. Meu Deus. Pegou 50 mil de indenização, perdeu tudo no jogo. Né? O casamento tava indo pra beira da falência. Um tigrinho vai ser bom, né? Tigrinho morte, né, mano? Então, assim, cria dificuldade, desinstala isso tudo. Quando você for comprar, você vai lá, instala, faz a tua compra e tira novamente. Eu tô numa guerra lá em casa, né? Com isso também, né? Que acaba... Aí tem uma filha que tem 18 anos, aí aprendeu a mexer ali, meu amigo. Aí daqui a pouco eu tenho que ficar travando. Não, isso é necessário, é preciso. Então, a gente tem que estar em cima ali. O senhor falou algo interessante do mercado. E essa semana, minha esposa vai me matar, mas eu te amo. Eu falei pra ela, eu vou pro mercado, mas eu vou sozinho. Manda a lista. E outra coisa, eu como antes de ir pro mercado. Você ir pro mercado fazer compra com fome, o consumo é um. Com certeza. Você ir pro mercado com a família, o consumo é outro. Então essa cultura, tá todo mundo ali já num ambiente de consumo. E se você observar a geografia do shopping, você tá andando no corredor, quando você vê, você tá dentro de uma loja. Já observaram isso? Tudo pensado, estratégico, pensado pra gente estar num ambiente de consumo. Se a gente não tiver uma mentalidade que organize, freie isso, a gente tá perdido. Ou seja, são três coisas. Primeiro, esse estímulo constante das empresas, do sistema, para consumir. A gente é bombardeado nesse sentido. Segundo, não podemos comprar aquilo que não precisamos comprar. Pode comprar, consumir, não há problema. A questão é comprar aquilo que não precisa para aquele momento. Isso aí. E, sobretudo, não comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem, né? Senão acaba entrando na outra esfera, que é a esfera da dívida. Exatamente. Né? Se consome de modo desorganizado, desnecessário, vira uma bola de neve, acaba entrando na dívida, aí a dívida, meu irmão, rouba tudo, né, pastor? Dívida, esse mal, pastor. E sem contar que, né, o Brasil ele tem os maiores impostos, né, do mundo, né? Está entre os países que cobram mais impostos do mundo. Isso para tudo, para nível de empresa, né? O Wallace tem empresa também. E também o consumo pessoa física. Então, assim, é um desafio desigual.
né? A gente tem as instituições cobrando juros absurdos. Por exemplo, o cartão de crédito, né? A gente falou do lado positivo e o lado negativo dele é que é uma taxa de juros absurda. Sim. Chega a 400%, 500% ao ano. Então, se você descontrolar... Por isso que para usar o cartão de crédito, a pessoa tem que ter um tipo de mentalidade, já uma maturidade, né, financeira. E se você for ver lá, né, na parte de baixo da pirâmide, né, quem mais estoura o cartão de crédito é, né, a base ali, classe C, né, D, enfim. Porque o pessoal não tem aquela maturidade. Né? E quando o senhor vai ver também lá na base de dados da Serasa, da SPC, que você pega um gráfico, as pessoas se endividam, não é nem muito por causa das necessidades básicas de comida, é por causa do supérfluo. Quando você puxa lá, né? Tem aquele gráficozinho, né, que chega lá no final do mês do cartão, onde você consumiu mais, transporte, alimentação, sim. Aí vai ver lá, vestuário, coisa que não é nem tão importante. Pastor, e quais são, assim, de totalidade, as consequências de uma desorganização financeira, de uma pessoa que consumista demais, assim, porque a gente fala só na dívida, mas existem consequências que pode ser para a vida inteira. Consequências, assim, absurdas, né? Então, por exemplo, você pode quebrar o seu negócio, inclusive os negócios de empreendedor. Eu falo muito para empreendedor também. Geralmente quem quebra a empresa é a pessoa física, né? Porque o cara tem uma vida totalmente desequilibrada, financeiramente falando, então ele vai sangrando a empresa, ao ponto da empresa quebrar. A empresa, muitas das vezes, dele dá lucro, é uma empresa boa, mas a vida dele é tão desregrada financeiramente falando que ele não consegue botar um prolabore, né, e depois retirar a divisão de lucro. Não, todo mês ele pega um valor. Um mês ele tira 10, outro mês ele tira 5, outro mês ele tira 40. Ele mistura as contas todas, paga tudo, pessoa física dele na conta da empresa. Então, assim, ele faz aquela salada. Então, consequência de ter uma vida desregrada financeiramente falando, você quebra a sua empresa, casamentos falidos, né? A gente vai falar um pouquinho aqui também, um pouco mais à frente, né? Casamentos hoje, né? Finanças é a segunda causadora, né, de divórcio, né, no mundo aí. Isso foi no mundo, né, a pesquisa que teve. Então, aqui que eu estou aqui percebendo aqui, meus amigos, é que a vida financeira não é uma coisa pontual, é um sistema. Você mexe numa paradinha, mexe num vetor, desemboca no outro e tal. Um consumo desenfreado. Você compra o que não precisa com o dinheiro que não tem. Aí gera a dívida. Se tiver uma empresa, você vai querer cobrir a dívida com recursos da empresa que não deveria para investir. Exatamente. Aí já envolve a empresa. Pastor, esse mal de dívida é para evitar a dívida. Não consegui, entrei na dívida, estou endividado, lascado, como diz o baiano. Como sair disso? Como vencer essa dívida e tal? Então, primeiramente, né, a pessoa ela tem que ter clareza do que ela está devendo. Uhum. Faça uma lista, admita que está devendo, não ignore, não faça, né, ouvido de mercador. Faça ali uma lista de tudo que você está devendo. Depois você classifica essas dívidas. Está devendo o quê? É banco, pessoas. Classifique por ordem de juros, onde eu estou pagando maior juros. Qual é a dívida que está com maior juros? Aí você vai ali. Se estiver devendo pessoas, é melhor pagar as pessoas, porque pessoas, né, fala, enfim, né? Eu passei por isso. Queima o filme. Assim, exatamente. Você não dorme, você não dorme. Então, pague as pessoas primeiro que você está devendo, faça um acordo, vê a melhor opção ali para você pagar. Agora, sim, quando é dívida de banco, instituições financeiras, lojas, aí a gente tem alguns caminhos aqui. O primeiro deles é você classificar pela ordem de juros, chamar o credor e conversar. Buscando ali uma redução de juros, uma exclusão de multa, demonstrar a boa-fé que quer pagar e fazer uma proposta para pagar ali ao longo prazo e pagando devagarzinho e não contrair novas dívidas. Isso aí é um dos caminhos. Agora, não, tá impossível, já negociei 1, 2, 3, 4 vezes, volto pro buraco. Aí você tem alguns caminhos que você pode trilhar. Por exemplo, tem a lei do endividamento, né? Lei do endividamento de 2021, acho que é a lei 14.181. Você pode ir no PROCON da sua cidade ou, né, contratar um advogado. Ele pega tudo que você está devendo, tudo, chama todos os credores, junta, faz uma dívida só e pode ser dividida até em 5 anos essa dívida. E aí você fica pagando um boleto ali, né, o Estado lá, e aí ele mesmo passa os valores para esses credores. É como se fosse uma recuperação judicial de pessoa jurídica, só que para pessoa física, que é a lei do superendividamento. Essa lei diz que você não pode, quando você não está conseguindo pagar a dívida
e está consumindo o teu básico, o básico de sobrevivência não pode ser afetado. Né? Das despesas essenciais, que é comida, luz, água. Quando você está tão atolado em dívidas ao ponto de estar consumindo até essa renda, né, e está começando a faltar o básico, aí você pode acionar essa lei e aí fazer esse acordo. Então o juiz ele chama os credores, junta tudo, unifica o valor, divide para você, toda vez você paga, e aí o Estado, né, a Justiça repassa esse valor. E aí também tem uma outra questão também, tô com o nome sujo no SPC, Serasa, tô atolado, não consigo mais fazer nada que meu nome está travado. Aí também tem o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, né, que o consumidor não pode ser exposto ao ridículo. Então, existe uma liminar que a Justiça ela emite, os órgãos, ele tem que tirar o seu nome ali, né, do SPC, Serasa, cartório. Essa liminar ela dura aproximadamente 1 ano, e aí você respira para você poder, né, andar, porque tem restrição que impede, né, a pessoa de arrumar trabalho, atrapalha bastante. Então você pode também entrar com essa liminar e aí seu nome fica limpo ali durante um período. É uma anistia, né? Uhum. Praticamente ali para você respirar, seu nome fica limpo ali mais ou menos durante 1 ano aproximadamente e você recomeça a sua vida. Só que aí tá a importância do quê? Não adianta a pessoa ir lá usar esse benefício se ela não mudou a mentalidade e a mentalidade está de escassez. E aí ela vai e pega essa anistia que ela teve e vai lá vai se endividar novamente, né? Aí o pessoal fala que é igual o porco, né? O porco, se você tirar ele da lama, botar ele 1 ano afastado, quando você soltar ele, ele vai procurar o primeiro lamaçal que tiver. Cara. Meu Deus, ó. Interessante que a Bíblia... Que tá na essência da natureza dele. O tempo todo a Bíblia compara o comportamento desregrado com um porco, tá? Isso, O próprio pródigo na casa do pai, filho, ao sair, se afastar, distanciar, perde a essência e desejou comer comida de porco, né? Exatamente. Por conta de não saber lidar com dinheiro. É verdade. O pródigo... O pródigo é o que dissipou os bens, né? Eu até esqueci aqui o termo aqui, esqueci. Ele rompe com vários, 25, com vários princípios. Lucas, né? Lucas 15. Ele rompe com vários princípios. Não, né? Sim, Mas de todos os princípios, ele não tinha maturidade, muito menos maturidade financeira. Porque ele usa o dinheiro de forma desregrada, só que ele tem uma... Dissipou seus bens, E ele tem uma cultura que é a nossa cultura. Depois que o dinheiro acaba, ele acha que ele ainda pode dar um jeito. O que ele vai fazer? Vai procurar um emprego. Só que aí, na hora que o único emprego acontece, aí diz o texto, né? E se lembrando da casa do pai. Por que ele se lembra da casa do pai? Porque ele entende que a falta de organização financeira dele não dá capacidade dele se manter naquele lugar. E essa questão do porco é interessante, né? Porque, como abordou agora, o porco, ele vive no lamaçal, né? Que é da essência dele, e ele tem um osso que impede ele de olhar para cima, né? Então ele só olha para miséria, né? Meu Deus, aí. Ele só fica, né? Ele não consegue, né? Ele vai ver nunca melhor ser águia, né, mano? É melhor ser águia. Então, que fica essa dica. Nós não somos bestiais, não somos animais. Somos ser humano, filho de longe Deus do pai, herdeiro. porco. No pai tem veste nova, anel, tem novilho, né? Tem banquete. Então fica essa dica aí, né? Pessoal que tá enrolado financeiramente falando, tá atolado, já passou do limite, ó. Não se desespere, né? Busca aí, né? Acessa essa lei que tem. O direito do consumidor também te dá essa anistia durante 1 ano. Porque na pandemia, né, aconteceu muita coisa, muita gente ficou, né, com o nome atolado em dívida, quebraram muita empresa. Então as pessoas ficaram meio, né, desnorteadas. Então, a pessoa que está vivendo esse momento agora, né, não se desespere, acesse, né, bota essas dicas aqui em prática aí, que vai dar muito certo. Maravilha. Pastor, o senhor comentou sobre a questão do que a falta de organização, a falta de mentalidade traz em várias as áreas, mas o senhor falou sobre o casamento, né? E eu já presenciei, né, acho que todos aqui na mesa, mas eu queria que o senhor nos falasse aqui, nos mostrasse à luz da Bíblia, como que o senhor quiser, como o dinheiro interfere no casal, na família. Na vida conjugal, né? O senhor falou de um índice de divórcio, que é o 2º maior, por conta da falta de administração financeira, né? Na vida conjugal, como é que o dinheiro ele pode ser bênção e como ele tem sido maldição? Então, a Bíblia também é claro, né? Amós 3 diz, andarão 2 juntos se não estiverem de acordo, né?
Então, quando a gente olha o casamento, até antes de falar mesmo dessa questão de finanças, o homem, assim, quando a gente casa, a gente precisa entender, né, que a mulher, ela tem necessidade de ter um homem, né, provedor, não só de finanças, mas um homem que é um provedor de segurança, um homem que é provedor emocional, né, que traga segurança, né, física, emocional e segurança financeira. Quando isso não acontece, porque a mulher, por sua natureza, ela é um pouco mais frágil nesse sentido. Eu até converso muito lá com a minha esposa. Vocês dizem que a mulher é mais forte, né, que o homem e tal, aguenta mais dor, só que tem pressão emocional que a mulher não suporta. Não suporta. Por exemplo, um exemplo é essa questão de dívida. Eu passei por situações que a minha esposa não aguentaria passar. Ela passou comigo, mas se fosse com ela, eu acho que ela não aguentaria, por causa de pressão emocional. Então, toda vez que o homem ele começa a deixar essa questão, né, afetar ali, faltar dinheiro, começa a faltar as coisas básicas, isso afeta, né, a mulher diretamente, não só a mulher, mas o relacionamento, e aí começam os problemas. Então, assim, eu falo muito com o casal, para começar a ter uma organização, primeiro tem que ter a unidade, né, conversar. Não pode um puxar para um lado, outro puxar para o outro. Segundo, quando nós casamos, cada um veio de uma cultura diferente. Por exemplo, quando eu casei, minha esposa, o pai dela tinha uma cultura, ele já tinha um pouco de educação financeira, bem pouquinho, mas ele pensava em guardar, né? Ele estimulava, motivava as filhas a guardarem alguma coisa, então ela já veio com um pouquinho dessa bagagem para o casamento, e eu totalmente desregrado, porque meu pai faleceu novo, eu tinha 10 anos de idade, e a gente, né, vai para a rua e você começa sem ter uma orientação ali, né, do seu pai, então você fica um pouco meio largado e faz as coisas desregradamente. Então, é necessário que tenha humildade dentro do relacionamento e o casal converse quem tem a melhor condição boa. De administrar o dinheiro sem vaidade, sem arrogância, até porque o dinheiro ali é do casal, não é nem de A nem de B, é do casal. Da casa. Da casa, é da coisa família. é do casal, ou seja, já ter esse alinhamento, né, de propósito, né? Isso, exatamente. Aí, por exemplo, aí o cara casa, hoje para jovens, né, que estão aí buscando casamento, homem que vai casar hoje, você já precisa entender que você vai entrar num relacionamento, vai casar, e a mulher por si só, por sua natureza, ela gasta mais. Ela tem mais necessidades que o homem. Se você for falar, por exemplo, aqui de cuidados pessoais, né? A gente, homem, aí vai ali, corta um cabelo, tal, faz uma barba, alguma coisa do tipo. Aí você vai ver a mulher, né? Cuidados pessoais. Aí vai fazer escova no cabelo, Deus. é R$300. Esquece, amigo. Aí a unha lá da nossa, o cílio. Isso vai longe, amigo. Então, vai longe. Então, assim, vai casar, precisa já ter essa consciência antes de entrar no relacionamento, que a mulher, por sua vez, por sua natureza, vai gastar um pouco mais mesmo, não tem jeito. Mas também isso não pode fazer do que a mulher se aproveitar disso, né, e ser uma pessoa tão consumista, né, gastona, turrona, de deixar o marido sufocado também. Porque tem mulher que trabalha e ajuda, né, nas despesas de casa. Hoje, né, a gente já vê muito esse retrato. Antigamente, lá na nossa época, lá atrás, o homem, né, 100% provedor e a mulher cuidava das coisas de casa, né? Mas hoje a gente já vê muitas mulheres ajudando os maridos, somando ali. Mas a base, né, a essência bíblica do relacionamento é o homem realmente ser o provedor, independente se a mulher está trabalhando ou não. Não é uma obrigação. Hoje a mulher ajuda por necessidade, né? Pelo menos eu entendo assim, e vim de lá de... Eu fui nascido e criado também ouvindo assim, mas não que seja pecado a mulher trabalhar. Tudo de acordo ali, né? Com o marido, de acordo com as despesas, com as coisas de casa. Ela também pode ajudar. O problema não é o trabalho, é a liderança. Exatamente. Né? É outra coisa. E muitas dessas mulheres são, na verdade, até protagonistas dentro da sua casa. Sim, ganham mais. É pai e mãe ao mesmo tempo. E ganham, às vezes, mais na sua profissão, é mais bem sucedida do que o próprio marido. Só que ela precisa entender que a cabeça, a liderança da casa está sobre ele, né? Porque, por exemplo, até essa questão de submissão, né? O marido ali é o cabeça da casa. Então, assim, ele, na verdade, ele dá direção, mas não quer dizer que ele é melhor do que a mulher. Mas também não pode duas pessoas estar fazendo a mesma coisa. Por exemplo, você tem empresa, você bota uma pessoa, né, para poder liderar, um gerente. Se você botar um outro gerente para fazer a mesma coisa, vai chocar, pô. Então, assim, não é questão de um ser melhor do que o outro. É questão que não dá, pô. Administração. Então, o homem, ele tá ali num papel de dar direção, de liderar,
A mulher, né, aí vem aquele versículo lá, o famoso, né, a mulher sabe edificar a casa e a tola destrói. Então, assim, o homem ele provê, traz, e a mulher administra e multiplica isso. Quando a mulher não tem sabedoria e aí pega tudo que entra e gasta, e gasta, e gasta de forma exagerada, isso vai gerar o conflito. Então, no relacionamento, o homem e a mulher precisam entender, somos um só, mas dois pensam, né, de maneira diferente. A mulher tem um tipo de consumo, o homem tem outro tipo de consumo. Então, precisa ter uma renda, ver quem que vai administrar melhor esse recurso, e cada um tem que ter um percentualzinho ali para, né, suprir suas necessidades. Nesse ponto aí, antes de avançar, o senhor colocou aí de novo, está só assim, demonstrando um princípio básico, é o princípio da unicidade, da unidade, do alinhamento. São duas pessoas que se fundem para ser uma só carne. Uma só carne, não há vaidade, divisão, oposição. São pessoas que se unem e aí sim, em função da demanda da vida, cada um ocupa a sua parte visando o bem-estar de ambos, né? Isso, exatamente. Tá tudo bem. Tá tudo bem. A ou B ganha mais ou ganha menos. O recurso é do casal, não é meu, né? E para deixar claro aqui, nós somos totalmente a favor da mulher ser protagonista, proativa, trabalhar, ter a sua profissão, porque esse tempo que lá atrás, como o senhor mencionou, criava também uma dependência da mulher no homem, isso, né? Aí, exatamente. Hoje, vocês serem independentes, nós somos totalmente a favor, mas quando chega dentro de casa, precisa ter essa conversa. Você administra melhor, ou eu? E isso é sem a vaidade, mas aí não se perde o papel de quem é marido e de quem é mulher. Exatamente. Eu sei que esse tema aqui, é um tema para um outro podcast. O papel do homem e da mulher no casamento, aí tratar de tudo, tá? Aqui o foco é só finanças, né? Então você vai digredir, vai embora aqui. Vamos lá. Mas sobre a questão da renda, então é isso. Senta os dois, vê quem melhor ali pode administrar o dinheiro sem vaidade, né? Sem demagogia, enfim. Meu amor, igual lá em casa. A minha esposa, ela que administra as coisas de casa. Tudo de casa ela que administra. Paga as contas. Né? E da empresa ali, né? Eu já estou diretamente ali no financeiro ligado, mas de casa ela faz tudo em casa e tá tudo bem, tá tudo certo. Ela vai lá, vai fazer um cabelo, não precisa me perguntar, falar que vai gastar, né? Agora, claro, nem todo relacionamento, né? Tem, por exemplo, hoje casais que estão vivendo apertado, então você precisa se organizar, né, financeiramente falando, e a partir desse momento ali, por exemplo, o casal, como eu falei, pensa diferente, é uma coisa só que, poxa, a mulher tem a necessidade dela e o homem tem a necessidade dele. Então, assim, porque também quando você usa o salário, a renda da família só para pagar e vira um negócio, né, fica meio escravo, né, o negócio fica meio chato, né, você pega dinheiro para poder pagar a conta. Tira um tempo para passeio. Para nada. Então, mas quando você pega e parte desse princípio, quem administra melhor o dinheiro? É minha esposa? Então, amor, pode administrar. É o marido? Amor, pode administrar. E aí o casamento vai bem. Rapaz, top, né? Assim, potencialidade, ver quem tem capacidade numa área afim, já que a ideia é ter um desafio comum, um objetivo próprio, quem pode somar e avançar, né? O problema é quando os dois, né, pastor? Tanto ele quanto ela são pródigos, né? Discípulos de bens, né? Tem um problema, né? Às vezes também, assim, o problema está no marido, né? A mulher se regrada, a mulher, Provérbios 31, mulher sábia, que fica a casa e que angaria, e o camarada é desregrado. Então é importante entender o potencial e seguir e avançar nesse aspecto, né? Exatamente. Vamos lá, seguir aqui, né, mano? Vamos pra frente. Ó, agora a questão que, pastor, mudando de um pouco de assunto, né? Falamos do dinheiro é bênção, falamos do aspecto aqui do consumo sábio, como vencer dívidas, até leis aqui que não sabia que existem, né? O senhor citou aqui com maestria. Na casa, esse aspecto da família, de como lidar com recurso, entender que são um casal. E agora, uma outra coisa. Quero organizar a minha vida financeira. Depois de tudo que eu ouvi aqui, falaram, o pastor quem explicou, e olha para a minha vida assim, a realidade. Eu preciso mudar de vida, né? Quer dizer, a primeira coisa é reconhecer que estou precisando de orientação. Agora, para começar esse processo, como e o que eu posso fazer para organizar a minha vida? É a tal educação financeira, né, pastor? Começando, eu sempre dou uma dica de começar fazendo um orçamento, né, bem fundamentado, com clareza.
E aí hoje é muito utilizado um orçamento que é o 50-30-20, né? A maioria dos especialistas aí, eu mesmo utilizo muito esse orçamento, né? Esse método. Qual método, pastor? Perdão. 50-30-20. Eu vou até pedir para botar o primeiro arquivo, se tiver aí, para a gente poder... Vamos lá, Cristiano. Que é legal dar uma olhada aqui. Então, esse método, né? Você pega 50-30-20, porque 50% é para suas despesas essenciais, né? Básicas, né? De sobrevivência, fixas. 30% ali você vai utilizar para um lazer, né, pagar um Netflix, né, um streaming, enfim. Porque a gente entende também, pastor, a pessoa não pode pegar o dinheiro dela todo e só pagar a conta. Contas sempre vão existir. Né? A gente está falando aqui, a gente está praticamente num jogo, vamos botar assim, né, mais ou menos para a pessoa entender, um sistema que é o tempo inteiro está tentando tirar de você. Eu uso muito esse sistema, pastor, e o engraçado é a gente ter disciplina para na hora que o dinheiro chega, né? Exatamente, Porque muitas das vezes o dinheiro chega e a dívida ou um compromisso passa daquele percentual que a gente estipulou, né? Exatamente, porque a gente sabe também que a questão de salário hoje, no modo geral, o salário mínimo, né? Aí é muito apertado. Então, você botar 50% para pagar, né, despesas fixas, né, e separar, parece ficar meio imprensado, né? Fica meio imprensado. E aí 30%, né, para o lazer, delivery, viagens, porque também, claro que você pode, a gente vai mostrar aqui, você pode inverter essa ordem, né, criar reserva de emergência também. Quanto mais, né, rápido você atingir a reserva de emergência, aí você já vai folgando e vai sobrando para você construir outras coisas. Sim. Então, mas o método é importante porque eles dão uma direção. Por exemplo, né, nós temos aí a regra, o método usado por milionários. Tem pessoas grandes com muito dinheiro que fazem isso. Inclusive, eu estava assistindo um podcast do Neymar. Rapaz, que o meu no momento, né, eu tô gastando 120% da minha renda. 120%. Aí como é que eu vou pegar 50%? 120% não tá dando pra... Mas de fato, explica pra gente, pastor. Inclusive, né, eu estava assistindo um podcast até do pai do Neymar e ele utiliza um sistema desse. Me parece que é 40% ou 50% de tudo que entra só vai para acumular. E ele só vive com os outros 50%. Então aqui a gente tem esse método, que é o 50-30-20, onde 50%, né, você vai utilizar do seu salário, né? Vamos botar assim, para alimentação, moradia, serviços básicos, né, como água, luz, transporte e saúde. 30% aqui não essenciais. Por que não essenciais? Porque isso aqui você pode mudar. Você pode, por exemplo, tirar 10% do 30%, botar lá no 50%, se tiver muito apertado. Ou pode tirar 10% daqui e colocar para os investimentos, onde você vai criar uma reserva de emergência. Mas esses 30% é para o lazer, né? Delivery, viagem. Eu botei aqui, né? Tem outras coisas, né? Que a pessoa gosta de fazer ali, né? Tem um hobby, enfim. Então é bom ela ter alguma coisa, o casal, a família ter um hobby, alguma coisa para fazer, um lazer, porque senão entra naquela questão. Você só trabalha para pagar a conta, aí você virou escravo. E isso desanima, isso mina a tua energia. Isso também pode acabar com o casamento. Pode acabar com o casamento também. Aí atrapalha na sua vida espiritual, com a sua família, né? Porque, você só trabalha para pagar a conta. Né? Então você não precisa... enfim, voltando no assunto aqui pra gente não perder o fio. Aí 50, 30, 20. Esses 20% aqui, e aí a gente vai lá na questão de José, né? Quando ele tá falando aí da reserva de emergência para Faraó, quando Deus dá aquela direção para ele, né? 7 anos de escassez, 7 anos de abundância, ele interpreta aquele sonho, ele dá uma direção para Faraó para separar 20%, né? 1/5 de tudo que fosse entrar ali dentro daquele período, que seria o período de abundância, de 7 anos. Então ele separa de ouro, gado, prata, tudo, né? 20%, porque você criar reserva de emergência faz com que você suporte crises e aproveite as oportunidades no momento difícil. Tanto é que depois veio aquela fome toda, né? Só Faraó tinha para dar, para vender, para emprestar, e aí você ainda pode cobrar um valor acima, né? Todo Egito teve que ir para buscar no palácio. Exatamente. Então, hoje, né, nas consultorias que eu dou, eu sempre aconselho, né, as pessoas utilizarem esse método. É difícil? No início é difícil. Porque, primeiro, tem que mudar a mentalidade, mudar o comportamento, tem que ter disciplina. Você vê, né, o sucesso de um grande atleta é o tanto que ele tem de disciplina em executar os exercícios e tarefas. Então, aí eu coloquei aqui, ó, por exemplo, vamos lá. Isso aqui, na verdade, até acabou ficando, esse 50% desconsidera. Para a gente calcular uma reserva de emergência, né? Uma reserva de emergência.
Aí vamos supor que as despesas essenciais de uma família, de uma pessoa, ela dá um total de R$2.000 no mês. Não estou falando de salário que a pessoa recebe, não. Estou falando de despesas que ela tem. Custo fixo. Custo fixo basicão dela ali que ela depende para sobreviver. É para sobrevivência mesmo. Aí dá R$2.000. Aí hoje, né, os especialistas te dão uma direção aqui para você acumular 6 meses desse custo que você tem básico, fixo aqui, que dá um total de 12.000 ali. Isso é o quê? Para que isso serve? Caso aconteça um problema, né, com você, perdeu o emprego, sofreu um acidente, né, veio um problema ali emergencial, igual aconteceu lá. Tinha um irmão meu que ele estava afastado dos caminhos do Senhor, se envolveu em coisas erradas, briga, enfim, morreu, não tinha como enterrar, porque não tinha dinheiro. Aí tinha uma reservazinha lá que já tinha feito, aí fui lá, banquei o sepultamento. Então, ou seja, são... Pandemia. Quer dizer, na verdade, até essa lógica do auxílio-desemprego que tem, né? Já pensando nesse o mínimo para poder sobreviver caso haja uma necessidade. Por quê? Porque quando acontece um tipo de fatalidade como essa e você não tem de onde tirar, aí o que vai acontecer? Você se endivida mais ainda, que aí você tem que se virar nos 30, vai pegar dinheiro a qualquer custo para suprir essa necessidade. Então você se endivida mais ainda. Quando essas necessidades básicas suas são afetadas, elas atrapalham todos os degraus acima. Por isso que eu falo na consultoria que não adianta a pessoa querer investir se ela ainda não assegurou a segurança financeira dela. Tudo isso aqui ele compõe a sua segurança financeira. Toda vez que você está subindo o degrau a nível de finanças e você é afetado com isso aqui, perde o trabalho... Né, acontece um acidente aqui, você tem que gastar remédio, né, comprar remédio, né, o INSS hoje, né, enfim, está falido praticamente. Então, você tendo uma reserva de emergência para pelo menos 6 meses, você vai ter pelo menos 6 meses com tudo seu funcionando, como se você estivesse trabalhando ainda, sem você precisar entrar naquele desespero todo. Você pode pensar, refletir. Vai pensar, né? Refletir. A cabeça quente, o cara não vê saída. Exatamente. Né? Tá no sufoco. Dá tempo de desenvolver uma nova fonte de renda, botar alguma coisa para vender. Ou até se você ficar acamado, como já aconteceu situações, um amigo sofreu um acidente de moto, mas graças a Deus ele tinha seguido essa regra, foi disciplinado, e aí, cara, o cara precisou ficar até mais de 6 meses e a renda dele suportou. Recuperou, voltou a trabalhar. É porque, assim são tantas coisas que eu estou colocando aí, pastor, desculpa te cortar a cena, a gente vai avançar nessa linha aí. É que isso tudo tem a ver com a Bíblia, mano. Assim, impressionante. Tudo tem a ver com a Bíblia. Jesus ensinou sobre... Somos construtores. Fazemos casa. Nossa vida é uma construção. Isso. O que vai fazer diferença é onde você constrói. Ou na areia, ou na rocha. Isso. Na rocha, a demanda é pauleira, né, mano? Porque tem que ter equipamento próprio, investimento, pessoas, ajuda. É aquela lógica lá, a primeira dos 50, 30, 20. Exato. É um desafio, assim, eu tô tentando aqui olhando pra mim, assim, eu hoje não tenho a cultura dos 50, 30, 20. Não tenho. Sim. Preciso entrar nela. E vou me esforçar. Assim, só que para eu poder... Eu não vou conseguir agora fazer essa mudança. Então, vou tentar fazer pelo menos do 80, 10 e 10, pelo menos. Né? Isso, exatamente. Aí você vai se adequando. O importante é começar a criar o hábito e ir fazendo devagarzinho. Aí vir, quer dizer, até chegar a esse nível, porque de fato é custoso. E importante, na verdade, é a disciplina e a resistência do tempo. Você não vai fazer isso esse mês e sua vida muda esse mês. Exatamente. Porque não é o você fazer, é a sua disciplina, a sua mudança de mentalidade. É você criar o hábito de, a partir de agora, minha vida é essa. E aí a gente vai aprimorando, vai fazendo, até a hora, 6 meses, 1 ano, teu corpo, sua mente tá acostumada àquilo ali. Porque nessa mesma... Aqui, para passar para o senhor aqui, pastor, tem a ver com isso aqui, porque aquela casa... o que ficou a casa em pé foi suportar as demandas da vida. Essas crises, vendaval, alagamento e tal, né? Suportou. Esse alagamento, vendaval, não dura a vida inteira. Tem aqui uma reserva de emergência, porque uma hora vai passar o vendaval. Isso aí. Se tiver estrutura, suporta, né? E o que a gente iniciou o podcast aqui falando da importância, né, das finanças à luz da Bíblia, e você vê que tudo aqui está batendo. Por exemplo, a questão do orçamento, que a gente está falando de fazer cálculo, reserva, também está em Lucas 14, 28, né? Que é aquele que não para anotar, né, para construir, enfim, ali está falando de planejar. Antes de começar a obra, fazer o cálculo. Exatamente, fazer o cálculo. Então você vê,
Antes da gente comprar, porque o problema também do ser humano hoje é você querer colher antes de plantar. Né? O problema é você construir, você tem que planejar para poder consumir aquilo, para colher. E hoje, né, a pessoa ela não tem condição daquilo ali, ela sai lá e compra e fala, não, depois eu vejo como é que eu vou pagar. Então, assim, esse negócio de pela fé, né? Aí você acaba ignorando todos esses princípios básicos de educação financeira. E aí, meu amigo, a sua vida tá fadada à ruína. Então, esse cenário aqui... Volta aquela telinha pra gente, por favor. Aquela outra, só pra gente... aqui, por exemplo, a pessoa que vai iniciar. Tá muito difícil pra mim, não consigo dessa forma. Você pode pegar os 30% aqui do meio, aí você sacrifica o lazer por um período. Lazer, tudo isso aqui, viagem. Sacrifica por um período, joga os 30% lá, na básica. E os 20% é sagrado. Isso a gente está falando, nós somos evangélicos. O dízimo aqui a gente já tirou a oferta, já está fora. O dízimo, isso aqui a gente já tirou o dízimo nas nossas ofertas. Hoje nossos 100 são 90, né? Isso aí, exatamente. É a renda líquida. A bruta já tirou todos os custos lá. Isso aí, exatamente. Já tirou tudo. É o que você traz para dentro da sua casa para usar na sua família. Isso aí. Então você vai brincando com isso aqui. Dá para mim... Vou botar aqui 30% aqui, então vou ficar com 80% para essenciais e 20% para reserva de emergência. Vou botar 20%. Ou seja, você vai brincando aqui com os números e vai se adequando. Eu até ouvi um pastor, na época, o saudoso pastor Antônio Gilberto, né, há um tempo que nem se comentava em finança. Ele dizia assim, na sua renda, você pega 10%, que é do Senhor, que é o dízimo, Sim. e você guarda 10%. Né? É a lógica né, da reserva. Sim, sim. Se você for capaz de fazer isso, vai ter condição de suportar a demanda da vida. E os 80% gasta com a sua vida. Hoje já temos condições de aprimorar e partir. Exatamente. E pessoas também ignoram muito, né? Por exemplo, tem muitos que falam, não, eu já dou o dízimo, a oferta, e ela acha que, né, que isso já pode blinda, mudar a realidade dela. Né? E a gente sabe que não é bem assim. O dízimo e a oferta ele é o princípio básico das finanças na Bíblia. Por exemplo, se eu sou dizimista fiel, ofertante liberal, mas eu sou negligente aqui, é como se eu estivesse com um saco furado. Deus me abençoa, mas a benção cai aqui e vai Um princípio embora. não anula o outro. Não anula o outro. Então, ou seja, o cara é dizimista fiel, Deus nunca vai deixar de fazer a parte dele. Tá fazendo. Só que quando a benção vem até você, ela esvairia, vai embora porque você ignorou os outros princípios. Inclusive esse aqui, né? De administração financeira. Rapaz, é forte. Gente, estamos aprendendo com o pastor Sérgio Assunção. E nós vamos poder até aqui, com um assunto tão interessante, dividir em 2 volumes, né? Volume 1 e volume 2 sobre educação financeira à luz da Bíblia. Vamos